hoje e amanhã a gente tem esses dois momentos para refletir sobre o que eu chamei aqui com uma certa licença, né, poética, de inteligência da floresta, princípios da sucessão natural aplicados à evolução de comunidades e territórios. Então, a gente vai começar a fazer algumas pontes entre diferentes abordagens e diferentes linhas de pensamento, né? Então, nesses dois encontros, hoje, a gente vai focar um pouco mais numa discussão sobre evolução, sobre como que a gente pode entender evolução e como que diferentes abordagens acabam confluindo nesse conceito, mas principalmente a gente vai se debruçar sobre alguns princípios da agrofloresta sucessional, da agricultura sintrópica, né? Hoje também, ao final, a gente vai começar a fazer essa transição para a reflexão de amanhã, que está mais interessado em entender como que esses princípios da floresta, da sucessão natural, podem ser aplicados, incorporados no nosso dia a dia, né? E a gente vai trazer, amanhã especificamente, essas pontes em relação ao pensamento regenerativo. Então, como que o pensamento regenerativo se apropria desses princípios da vida, né, para estruturar um pensamento interessante para a gente lidar com projetos. Mas hoje mesmo, no final desse encontro, a gente já vai começar a fazer essa transição. Então, talvez a característica aí dessa fala que eu vou trazer agora são algumas conexões que eu vou tecer entre algumas definições que vêm das ciências da complexidade, entre o entendimento, né, de sucessão da própria ecologia de ecossistemas, algumas particularidades aí também do entendimento de sucessão, né, a partir da agrofloresta sucessional, e acho que um grande interesse nosso aqui é fazer essas pontes com o pensamento regenerativo propriamente dito, né? E tudo que eu vou tratar aqui agora diz respeito à manifestação da vida, né? A manifestação e a evolução da vida aqui na Terra. Então, são alguns princípios e padrões que a gente poderia chamar de princípios e padrões universais, né? E até por esse fato que nos é muito útil e para aplicar também dentro de um contexto diferente, dentro do contexto das nossas vidas, né? E para começar a falar sobre a vida, né, sobre sobre a evolução, sobre esse processo de evolução da vida na Terra, é importante ter claro o conceito de entropia, né? Até para fazer esse paralelo aqui, entropia, sintropia, né? Nessa definição, traz aqui de uma forma bem simples, que baseado na segunda lei da termodinâmica, a entropia é um processo dissipativo, né? E ela indica o grau de desordem ou incerteza naquele sistema. Então, a entropia ela representa um processo natural de decaimento, né? Assim, da vida na Terra. Então, a entropia ela diz respeito sobre esse processo dissipativo e, digamos assim, conduz, orienta, né, esse processo de decaimento e senescência na vida, né? A matéria, todo mundo já teve essa experiência, qualquer coisa que é largada no tempo tende a se deteriorar. Isso acontece por esse processo entrópico de dissipação de energia, né? Aqui, nesse exemplo aqui dessa foto, né, da combustão, é um exemplo clássico, né, da madeira, que tem uma configuração, uma estrutura, né, consolidada, uma complexidade maior em um processo dissipativo que libera essa energia térmica e, como resultado, gera elementos mais simplificados, como as cinzas, né, e o gás carbônico e outros gases que são resultantes aí dessa reação química, né? Mas quer dizer que a entropia é ruim, né? Assim, que a entropia é algo que a gente deveria lutar contra? Não, a entropia é um processo natural, um fenômeno natural, e que é importante a gente conhecer para ver como que isso funciona, né? Assim, e uma curiosidade aqui, talvez com essa imagem, né, lendo aqui essa frase, o que nós fazemos é atrasar a implementação da segunda lei ao continuamente aumentar a entropia do nosso entorno e assim manter o nosso corpo em um estado mais baixo de entropia.
Então, nessa imagem aqui, quando nós estamos nos alimentamos, o que nós fazemos é aumentar esse grau de entropia do nosso entorno. Por quê? Porque a gente pega esse alimento, essa fruta, por exemplo, né, que está em um estado mais complexo, em cadeias moleculares maiores, com uma organização particular ali da própria fruta, e nesse processo, né, digestivo, ao passar pelo nosso trato digestivo, existe essa dissipação de energia, parte dessa energia a gente utiliza, né, do nosso próprio corpo, e o resultado disso são elementos mais simplificados. Então, a entropia não é algo ruim. A entropia é um processo natural da vida. O próprio Sol é um grande processo entrópico, né? E toda a vida da Terra emana da radiação solar. Então, não é algo para a gente lutar contra, senão a gente acaba entrando em um paradigma de querer controlar e costurar e remendar tudo aquilo que existe, e a vida não funciona com remendo, né? Ela funciona numa perspectiva que a gente vai ver aqui, que a gente pode chamar de sintrópica, né? Mas apesar da entropia não ser ruim, né, atividades humanas, né, altamente entrópicas, sim, são ruins, né? Essas atividades muito comuns, né, na sociedade de hoje, que a gente poderia chamar de sociedade de crescimento industrial, elas são altamente entrópicas e só se sustentam ao longo do tempo porque elas né, se apoiam em energia ancestral, em energia acumulada de muito tempo, como, por exemplo, a energia acumulada no solo dessa floresta, nas madeiras aqui, né, e o exemplo clássico aí dos combustíveis fósseis. Se sustenta por tempo limitado, a gente sabe, mas como esse acúmulo de energia, né, que vem de centenas de milhares de anos, de um volume considerável, ainda é capaz de sustentar até, enfim, quando não sabemos exatamente, né? Agora, complementando a ideia de entropia, né, em 1942, Louis de Fontapié propôs uma lei simétrica à entropia, que chamou de sintropia, né? E as propriedades da lei da sintropia são concentração de energia, um aumento em diferenciação e complexidade, uma redução da entropia, a formação de estruturas e um aumento em ordem, né? Então, a entropia, ela diz, né, sobre o decaimento, sobre, digamos, a desconstrução, a senescência da vida, o próprio processo de ciclagem de nutrientes, né, assim, um processo que está dentro dessa perspectiva entrópica, mas também existe outro processo simultaneamente complementar, que é essa entropia, que tem essas características inversas, a gente poderia dizer, né? Enquanto a entropia ela dissipa energia, um processo sintrópico ele concentra energia, né? Enquanto um processo entrópico ele simplifica as partes, pega algo que é grande, uma cadeia molecular grande, por exemplo, um grau de organização grande, e simplifica e reduz. Aqui na sintropia, ao contrário, um processo lento e gradual de acúmulo de energia e construção de ordem, algo que é mais simples torna-se mais complexo, torna-se com maior grau de organização, a gente poderia dizer assim, né? Muita gente acaba entendendo que o próprio Ernest cunhou o termo sintropia, né? Mas o Ernest se apropriou de uma forma incrível, com bastante maestria, né? da ideia de sintropia para chamar a sua agricultura, né? De agricultura sintrópica. O Ernest, acho que ele consegue fazer isso com essa maestria grande, porque apesar dele desempenhar uma atividade cultural, agricultura, e ter um foco bem específico, hora nenhuma ele esquece, né? Acho que isso está muito, muito vivo nele, essa lei universal, né? Os mecanismos universais de funcionamento da vida, que diz respeito não só aos ecossistemas, mas ao cosmos como um todo. Eu acho que conseguir traduzir esse processo de organização para a agricultura, né, é algo que o Ernest faz muito bem e é muito interessante. Então, nas palavras do Ernest, o conceito de sintropia é o conceito da vida, ou seja, é o modo de funcionar da própria vida. Desde 3,5 a 4 bilhões de anos, desde a sua existência,
onde há vida, há um saldo positivo de energia e complexidade. Ela trabalha de forma simples, ganhando energia e transformando-as em formas mais complexas. Então, está completamente aí de acordo com a definição do Louis de Fontappier, né, em relação à sintropia, e o Ernest faz isso e traz as particularidades do processo de produção de alimentos, né? Então, e o Ernest, ele sintetiza, ele traz essa ideia de uma forma muito simples e muito elegante. Ele fala que sim, a ideia de sintropia se traduz como sendo um aumento da quantidade e da qualidade de vida consolidada no sistema, né? E é muito interessante quando a gente avança nesses estudos, a partir de diferentes áreas, e começa a encontrar esses paralelos, né? Essas mesmas coisas sendo dizendo aí com alguns vocabulários diferentes. Então, a partir das ciências da complexidade, a gente tem essa definição para a evolução, né? Que está intimamente ligado também ao conceito de sintropia, que seria um aumento de complexidade elegantemente ordenada, né? Então, para as ciências da complexidade, evolução, né, tem a ver com um aumento de complexidade elegantemente ordenada e diz respeito ao aumento de quantidade de elementos desse sistema, né, da sua diversidade também, né, da diferentes qualidades, diferentes naturezas de elementos ali, que geram diferentes relações, né, da organização entre eles. Essa ideia de organização, de ordem, uma ideia muito importante aqui. Isso só é possível, né, a partir de um alto grau de conectividade, de comunicação, de trocas, né, e de relações mais estreitas, digamos assim. Então, né, uma definição do Fontappier, uma definição do Ernest, uma definição da ciência da complexidade, e a gente chega aqui também no grupo Regênesis, que, né, o grupo Regênesis autor aí, né, construtores da metodologia do desenvolvimento e design regenerativo, e no livro deles, no primeiro capítulo, que trata sobre evolução, eles trazem essa premissa, né, que cada sistema vivo carrega consigo a possibilidade inerente de mover-se a maiores níveis de ordem, diferenciação e organização, né? Ou seja, cada sistema vivo carrega um potencial inerente de evolução, né? E aqui traz a evolução com essa ideia, em consonância com as outras definições, de aumentar, né, um nível de ordem, diferenciação e organização. E isso é traduzido em um princípio, né, para o grupo Regênesis, que é projete para evolução. Então, em uma iniciativa, em um projeto informado pelo desenvolvimento e design regenerativo, né, nós, informados pelo desenvolvimento e design regenerativo, nunca projetamos algo, sempre projetamos um processo de evolução. Então, toda essa ideia de evolução, e aí, consequentemente, uma ideia de sucessão também, está no cerne, né, do pensamento regenerativo. Vou passar até um tanto rápido aqui, mas assim, só porque essa ideia de ordem, em vários momentos apareceu aqui, né, em maiores níveis de ordem, enfim, essa ideia também de qualidade consolidada, né, é um conceito, às vezes, difícil de entender, mas um conceito muito importante. E para falar de ordem, a gente se apoia também em outros conceitos, como o da auto-organização e propriedades emergentes, né? A auto-organização é essa capacidade dos sistemas vivos se organizarem de forma autônoma, espontânea, né? Tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui. Na verdade, tudo que a gente vai falar é um processo de auto-organização, e esse processo de auto-organização, ele gera propriedades emergentes, né? Ou seja, propriedades que estão presentes no todo, e que não necessariamente estão presentes nas suas partes, né? Se manifestam no todo, né? Enfim, aquela ideia de que o todo é maior do que a soma das suas partes. Essa molécula de água aqui tenta exemplificar isso, né? Como, enfim, duas moléculas de hidrogênio, uma molécula de oxigênio, quando se combinam, né, geram a água, e quando muitas dessas moléculas se combinam, tem diversas propriedades emergentes, as quais a gente está bastante acostumados e que não existem quando, em um processo de quebra, né, por exemplo, essa molécula se dissolve.
Então, propriedade emergente é um conceito interessante para a gente também. Enfim, aos poucos, isso vai ficando um pouco mais claro. Mas nessa linha também de ordem, né, o que significa ordem, o John T. Lyle, que é um dos primeiros, não sei se primeiros, mas um dos autores, né, esse livro de 94, que começou a discutir toda essa ideia de design regenerativo, né, e o Lyle tem uma abordagem específica de design que é diferente da abordagem do Regênesis, né, mas essas coisas conversam. Nesse livro, lá ele traz 3 tipos de ordem ecológica, né? Ordem estrutural, ordem funcional e ordem espacial. Até o vocabulário aqui que ele traz até pode confundir um pouco, mas eu quis trazer porque isso vai ficar evidente essas pontes e como que o que a gente escuta e diz, né, na agricultura sintrópica também acaba presente em abordagens que têm outra linhagem, como essa mesmo aqui do Lyle, que, enfim, que vem bem aí do design ecológico, né? Então, para o Lyle, ordem estrutural diz respeito aos elementos do ecossistema, né, e as suas relações. Os elementos vivos e não vivos, né? Então, as rochas, né, os musgos, as plantas, os animais, então tudo toda aquela composição, tudo que existe nesse sistema, mas também as suas relações. A ordem funcional, para o Lyle, diz respeito ao metabolismo, né, desses elementos, ao fluxo e processamento de matéria e energia. E aqui, no caso dos fungos, a gente tem os grandes representantes aí pelo papel fundamental que eles desempenham, né, na ciclagem de nutrientes. Então, o mundo que nós conhecemos não seria nada semelhante às florestas, né, sem os fungos aí que são essenciais para, né, enfim, principalmente nessa perspectiva de ciclagem de nutrientes e de fluxo de matéria e energia. Então, isso diz respeito a uma ordem funcional, a função, né, que cada elemento desempenha no ecossistema, e uma ordem locacional também, que diz respeito à disposição desses elementos na paisagem e nos seus próprios nichos também. Então, uma espécie, por exemplo, a mesma espécie que nasceu, né, que se desenvolveu no fundo desse vale, por exemplo, tem uma manifestação completamente diferente do que se ela tivesse crescido no topo dessa montanha. Então, a localização, o nicho, o espaço, né, e a disposição que gera, né, relações é essencial também e gera um tipo de ordem. Não é interessante saber essa definição do Lyle, talvez não fique tão evidente como que essas ordens acabam se somando e se sobrepondo, mas eu acho que agora, quando a gente começar a falar de sucessão natural, isso vai ficar mais evidente, né? Então, a vida, ela continuamente se desdobra em direção ao novo, né? E o processo que dirige esse desdobramento em ecossistemas, nós chamamos de sucessão natural. Então, essa ideia de desdobramento contínuo, né, é uma ideia muito interessante, porque a vida ela está no seu processo contínuo, né? Assim, a nossa vida ela está conectada diretamente a uma linhagem enfim, centenas de milhares de anos, desde antes do próprio surgimento da vida, porque nós somos resultado de um mesmo processo de desenvolvimento, de evolução e de desdobramento da vida em direção ao novo. Os próprios seres humanos, né, são resultado desse processo de desdobramento e carregam, nós carregamos uma grande inovação, que é o da consciência autorreflexiva, e é fundamental a gente entender que o processo que gerou a nós mesmos, né, é o mesmo processo que continua se desenvolvendo, é uma grande linha contínua, né? Uma definição aqui da Fabiana Penereiro sobre sucessão natural, né? Ela é uma grande estudiosa e praticante da agrofloresta aqui no Brasil, né? Que a sucessão natural é a força com que a vida se move no tempo e no espaço, criativamente evoluindo-se, sempre aspirando a englobar e a vivificar o máximo de matéria e de espaço,
ampliando, aumentando e diversificando os nichos, produzindo, no processo de contínua procriação, organismos e redes de alta complexidade. Né? Então, para sintetizar um pouco aqui, né, a sucessão natural é essa força com que a vida se move no tempo e no espaço, né, produzindo aí em um processo contínuo organismos e redes de alta complexidade. Então, aqui, agora entrando já na sucessão natural, né, no entendimento mais básico da sucessão natural, isso a partir da ecologia de ecossistemas, né, esse estudo, né, da própria sucessão, ele descreve esse processo de aparecimento, desdobramento e ocupação, digamos assim, da vida no território, né? Então, em uma paisagem rochosa, talvez com derramamento de lava recente, enfim, ou mesmo uma região montanhosa aí com intemperismo ativo, ainda inicial esse processo de vida, né? A gente tem pouquíssima vida consolidada aqui, né? Em um lugar com rochas expostas, um campo de derramamento de lava, por exemplo, mas com o tempo, com os próprios processos intempéricos aí da vida, chuva, vento, né, o sol, processos de sedimentação, de deposição, começam a criar alguma condição onde talvez alguma água comece a acumular ali, as rochas começam a formar uma pequena camada de solo, enfim, a umidade começa a ser suficiente para aparecer ali pequenos líquens, pequenos micro-organismos também que aos poucos vão colonizando essa área, né? Com esse processo contínuo desses organismos pioneiros aí em estágio inicial, passa a criar uma condição de vida mais favorável, né, para que outros organismos apareçam. Então, talvez esse processo de sedimentação do solo, né, já se acelerou, uma camada fina de solo já começa a apoiar o surgimento de gramíneas, né? As gramíneas aí são grandes pioneiras aí dos ecossistemas, e esse acúmulo da própria matéria que essa gramínea produz, né? A partir da radiação solar, ela faz fotossíntese, então consegue gerar essa matéria orgânica e com o seu processo natural do seu ciclo de vida, né? Chega um momento de senescência, morre e assim vai criando uma camada de deposição dessa matéria orgânica, né? Essa camada de deposição, ela, por exemplo, cria uma proteção para o próprio solo, né? É um isolante térmico, então a temperatura do solo já não fica tão mais elevada, né? E o fato da temperatura estar mais amena, mesmo com o sol quente, faz com que micro-organismos e fungos possam prosperar nesse solo. O fato de micro-organismos e fungos prosperarem nesse solo faz com que pequenas árvores e arbustos aí possam crescer, né, e ter relações simbióticas aí nas suas raízes. Então, esse processo que a Janine Benyus, né, da biomimética, ele escreveu de uma forma muito sintética e bonita, de que a vida cria condições propícias à vida. Então, cada estágio aqui é o próprio processo de desenrolar da vida, criando condições para que mais vida possa se manifestar e possa se manifestar em uma ordem de organização maior, né? E nessa ideia, aqui a gente poderia entender ordem de organização maior, plantas que são mais complexas, né? Uma frutífera, por exemplo, a gente poderia entender como sendo uma planta de um grau de organização, de complexidade maior do que um arbusto pioneiro, né? Enfim, cada um tem a sua função, cada um tem o seu momento, mas algumas espécies de maior complexidade demandam mais apoio, digamos assim, para poder prosperar, demandam um ambiente mais favorável. E na agroecologia, na agrofloresta sucessional, o que a gente faz é perceber esses padrões, né, que ocorrem nas florestas naturais e aplicar para uma atividade cultural que é a própria agricultura. Então, a agricultura sintrópica, a agrofloresta sucessional, trabalha dentro dessa perspectiva de evolução e de sintropia, que é o aumento de ordem e complexidade. Então, o objetivo
de qualquer agricultor sintrópico é consolidar essa vida, né, processada pelas plantas e pelos animais no solo e, enfim, nas próprias plantas, né, consolidar ali na forma de biodiversidade e na forma de nichos ricos em interação. Então, aqui, a gente tem a mesma ideia, que na agrofloresta sucessional, a gente pode entender que existem essas espécies pioneiras, né? Espécies que estão mais adaptadas a um estágio inicial, né? A condições mais desfavoráveis, sol pleno, muito vento, muita chuva, né? Só que existem esses representantes com interesse comestível, né? Com interesse particular para a nossa existência, né? Então, a gente pode identificar essas plantas, essas frutíferas, esses alimentos e trabalhar com eles dentro dessa sucessão natural. Vou falar um pouquinho mais como que isso se dá. Mas antes, assim, só para trazer um conceito importante, essa definição interessantíssima do Ernst, de que todas as espécies existentes, as que já ocorreram e as que aparecerão, elas vêm equipadas para realizar a sua função, movidas pelo prazer interno. Então, o Ernst ele traz isso de uma forma muito bonita, né? Que também traz a ideia de que as plantas não trabalham através da competição, e sim a partir do amor incondicional, né? E o que o Ernst quer dizer é o que a gente, na linguagem do desenvolvimento regenerativo, traduz aqui nesse quadro conceitual, vontade, ser, função, né? Enfim, que esse quadro vem da primembração da antroposofia, né? Mas diz respeito muito aí sobre a nossa função, sobre a nossa vontade interna, sobre, enfim, a nossa essência também. Só um paralelo aqui para quem já vem fazendo os cursos, já se deparou com esse quadro em algum lugar e, enfim, tem uma relação muito interessante aí com o pensamento do Ernst também. Então, agora a gente vai ver alguns princípios, né, principais, mais básicos assim, da agrofloresta sucessional e aos poucos vamos começar a fazer essas pontes para o pensamento regenerativo, né? Então, a primeira ideia é uma ideia de que cada espécie está adaptada para ocupar um lugar específico na floresta, né? Então, se a gente observar, a floresta, as espécies, né, que compõem a floresta ocupam diferentes andares, né? Existe o estrato rasteiro, o estrato baixo, médio. Cada espécie ela já nasce adaptada para ocupar esse lugar, ocupar esse nicho específico, né? E essa adaptação se dá pelo grau de afinidade com a insolação da espécie, principalmente, né? As espécies de um estrato baixo chegam até 80% de sombra, né? Enquanto espécies mais altas já recebem muito mais insolação. Então, isso traz para a gente esse princípio de estratificação agroflorestal, né, que quer dizer que em um determinado momento, né, do tempo, aqui a gente está tirando uma foto vendo a floresta em um momento específico, né, cada espécie tem o seu lugar próprio, né, que diz respeito às suas próprias características ecofisiológicas, né? E além das espécies terem o seu lugar em um determinado momento, né, elas também têm o seu lugar ao longo do tempo, né? Então, não só no espaço, tem o seu lugar no espaço, mas tem o seu lugar no tempo também, ou no ciclo sucessional. Então, cada espécie está adaptada para ocupar e dominar um momento específico no ciclo, ou no estágio sucessional da floresta, né? E essa adaptação se dá pelas suas características ecofisiológicas, como o ciclo de vida e demanda nutricional. Então, as espécies, elas se expressam da melhor forma, né? São mais dominantes, apresentam uma maior biomassa, um maior vigor, uma maior vitalidade,
quando elas estão no seu lugar certo, né? Ou seja, recebem a quantidade de insolação adequada, mas também estão no momento certo, né? E esse momento tem a ver com os grupos sucessionais. A gente poderia, né, igual feito também na ecologia, né, de ecossistemas, a agrofloresta também traz essa diferenciação dos grupos sucessionais. Então, nós temos aí espécies pioneiras, espécies secundárias e espécies clímax, né? Então, as espécies pioneiras, elas são as espécies que estão adaptadas para iniciar esse sistema, né? Para começar esse processo de ocupação daquele lugar. Igual eu disse, né? É um momento muito crítico, né? Um momento com recursos escassos, é um momento onde só espécies mesmo adaptadas para aquelas condições vão conseguir prosperar. E uma vez que essas espécies, no caso da agrofloresta, a mandioca, né, uma grande pioneira, uma grande espécie capaz aí de se desenvolver nesses ambientes e cuidar de outras espécies. Essas espécies pioneiras elas vão acumulando biomassa, né, vão protegendo as outras espécies do vento, da chuva, e facilita assim, a germinação de espécies mais avançadas, com um ciclo de vida um pouco maior, que demandam, por exemplo, de um cuidado maior. No caso, as espécies secundárias, que ainda assim são um tanto resistentes, um tanto rústicas, né? Mas que já estão aí mais avançadas nesse processo sucessional, até chegar a espécies clímax, espécies com um grau de complexidade grande, muitas vezes com um ciclo de vida enorme, né? Espécies centenárias, se a gente estiver falando de uma floresta, né? de espécies arbóreas, e as espécies, né, frutíferas, por exemplo, são todas, ou praticamente, ou boa parte delas, espécies clímax, que têm um alto grau de sofisticação, né? Só que um erro comum é a gente pensar, entendi, né? Então, primeiro eu tenho as pioneiras vão, fazem seu trabalho, melhoram o ambiente, aí depois chegam as secundárias continuam esse processo, e aí vem as transicionais, né? Que também é um outro jeito de chamar as espécies clímax. Mas esse é um erro comum, porque as espécies, elas estão juntas, né? Elas aparecem ao mesmo tempo, né? O banco de sementes da floresta não faz distinção sobre qual grupo sucessional está ali. Então, no mesmo momento, né, nós estamos crescendo juntas espécies pioneiras, espécies secundárias e espécies clímax, né? E então, né, elas crescem juntas e formam esse consórcio. Aqui nessa imagem, por exemplo, dá para ver isso acontecendo. A gente tem aqui a abóbora, né, funcionando como uma espécie pioneira. Aqui, ainda pequena, a gente tem a mandioca também, funcionando como uma espécie pioneira. A própria abóbora, digamos que é uma pioneira até anterior à mandioca, né? Então, poderia ser o N chama aqui placenta 1, placenta 2, porque até no próprio grupo sucessional, né, existe essas diferenças, né? Mas a mandioca, que é uma pioneira também, ela vai crescer, vai dominar em termos de biomassa antes do que essas duas árvores. Aqui a gente tem o eucalipto, a gente poderia considerar, nesse caso aqui, como uma espécie secundária, e uma leguminosa arbórea aqui também, que vai crescer, né? Visível aqui, não tem nenhuma espécie clímax ou transicional, mas porque provavelmente ela ainda está aqui no banco de semente para germinar, ou ainda pode ser uma muda muito pequena, mas elas estão aqui, né? Então, essas pioneiras de ciclo mais rápido, abóbora, mandioca, vão crescer, vão dar condições para que essas árvores aqui, que também são árvores de crescimento rápido, mas, claro, não tão rápido quanto a mandioca, né? Essas árvores vão crescer e são elas que vão cuidar das nossas frutíferas, das nossas, que a gente poderia chamar de árvores do futuro, né? E essa relação que eu descrevi agora, esse fenômeno que eu descrevi agora, ele é bem interessante, porque ele traz essa ideia
de uma relação, né, de espécies criadas e espécies criadoras, né? Então, em cada fase da sucessão natural, haverá uma comunidade dominante, dirigindo a sucessão. Para cada consórcio, os indivíduos das espécies mais avançadas na sucessão não se desenvolvem enquanto os iniciais não dominam, né? Então, as plantas precisam ser tutoradas pelas antecessoras. Então, aqui, de novo, a gente consegue ver um pouco desse exemplo. Aqui a gente tem o cacau, né, essa espécie clímax, essa espécie, enfim, pelo menos mais sofisticada, e a espécie de interesse. E aqui a gente vê uma leguminosa arbórea também, e dominando aqui a paisagem, principalmente o margaridão, né? Aqui, no caso, o margaridão é essa espécie pioneira que está gerando as condições aqui para que essas árvores possam se desenvolver, e essa leguminosa arbórea, ela tem um crescimento mais rápido do que o cacau, que ainda está aqui pequeno, e é ela que vai gerar toda a biomassa, madeira aqui para essa região próxima do cacau. Então vai ciclar os nutrientes e vai oferecer abrigo e cuidado, né? Então é uma relação de cuidados e cuidadoras. O margaridão pioneiro está cuidando aqui da nossa espécie secundária, e a nossa espécie secundária vai cuidar aqui da espécie clímax. E claro que a pioneira, o margaridão, também cuida do cacau, então essa relação simbiótica na floresta, né? Eu vou passar aqui por esse gráfico para a gente avançar, mas é uma descrição desse fenômeno de dominância dos grupos sucessionais ao longo do tempo, né? Rapidinho aqui, assim, né, em vermelho, são as espécies pioneiras dominando, né, mas todas estão juntas aqui. Você vê que tem um azul, tem um amarelo que também chegando, né, os outros estágios. Então, a espécie pioneira domina, tem o seu ciclo de vida, né, a sua função desempenhada, e abre espaço, então, para que as secundárias possam dominar. Essas secundárias se manifestam, dominam e vão tutorando e cuidando dos estágios sucessionais mais avançados. Então, a gente falou da agrofloresta, né, no espaço, em um determinado momento, né, e no tempo também, né, nesse desenrolar constante. Isso forma um ciclo, né, assim, um ciclo sucessional nessa escala das espécies, né, assim. Mas, enfim, trouxe essa citação aqui do Maturana, né, de que todo processo biológico é de natureza cíclica, para nos lembrar que não só é de natureza cíclica, mas que é de uma natureza que são ciclos dentro de ciclos, né? Então, pequenos ciclos que continuamente se transformam, se renovam e acabam gerando ciclos maiores, né? E aqui também não é diferente. Então, a gente tem um efeito, um princípio interessante, né, de que as espécies alteram o ecossistema, e o ecossistema altera a composição das espécies dominantes, né? Ou seja, existem os grupos sucessionais fazendo um trabalho, né, pioneira, secundária, clímax, vem um vento, derruba uma árvore, né, abre uma clareira, vem vento, essa sucessão retorna, depois ela avança. Enfim, então existe toda essa complexidade, essa dinâmica acontecendo, que muda a qualidade do ecossistema. Quando houve tempo suficiente, condições adequadas para esse ecossistema sair de uma condição, digamos assim, mais pobre, e avançar para uma condição mais rica, esse processo, né, que foi dirigido pelas próprias espécies, ou seja, as espécies mudando o ecossistema, uma vez que esse ecossistema já é diferente, ele muda a própria composição das espécies, porque agora esse ambiente já tem mais riqueza, uma maior diversidade e condição de acolher um consórcio, um grupo de espécies mais avançados, mais complexos, assim. E a gente poderia dividir, então, em três, né, enfim, de uma forma mais simplificada, em três tipos de sistemas, né? Tipos de ecossistemas com uma qualidade particular. Então, o sistema de colonização pode ser exemplificado aqui por esse campo de lava, por exemplo, né? São sistemas
simplificados, né, que ocorrem em locais que ainda tem pouquíssimas condições de abrigar a vida, né, como é nesse caso aqui, e aonde se dá essa, que a gente poderia chamar de uma sucessão primária, né? Aqui, por exemplo, é um lugar onde a vida já se manifestou, o processo de sucessão já aconteceu, mas pela degradação de atividades humanas, a gente teve um retrocesso muito grande e poderíamos considerar como sendo um sistema de colonização aqui, né? Mas, mesmo um sistema de colonização, um sistema muito pobre, tem as suas espécies adequadas para esse momento. Então, terão as espécies pioneiras, rústicas, que lentamente, né, talvez isso demore muito, talvez não, com certeza isso demora o seu tempo aí para acontecer, mas aos poucos esse sistema de colonização vai acumulando energia, vai transformando, né, a partir desses processos metabólicos, a radiação solar em matéria orgânica e caminha, avança em um sistema que a gente poderia chamar de sistema de acumulação, né? Aqui é uma paisagem muito típica do Cerrado hoje, que são áreas degradadas, pastos, né? ou plantações que acabam abandonadas e essa capoeira volta. Então aqui a gente tem principalmente gramíneas e algumas espécies arbustivas simples também, né? com lignina na sua composição, mas com principalmente uma abundância de sementes e muito pouco fruto, né? Como, por exemplo, o alecrim e o próprio aça-peixe também é um dos exemplos desse tipo de árvores pioneiras, espécies pioneiras aqui de um sistema de acumulação. Aqui a gente tem o samambaião também, que é muito comum em áreas, por exemplo, que pegam fogo, né? Em alguns lugares, essa espécie vem, domina, e quando ela domina praticamente sozinha, não deixa espaço para nenhuma outra espécie, mas ela está fazendo, né? Então ela está considerada uma espécie invasora, enfim, ela tem um efeito muito drástico assim na paisagem, uma espécie muito resistente, mas ela está justamente garantindo esse acúmulo de energia, né? Garantindo esse descanso e acumulando essa biomassa no sistema. E aqui um pasto em recuperação, então um sistema de acumulação você vê que ainda há muito espaço não preenchido pelas espécies, mas que aos poucos essa mata vai engrossando e vai se complexificando até chegar a um sistema de abundância, né? Aqui é um exemplo clássico, né, de abundância florestal, que é a floresta amazônica, né? Então, na floresta amazônica, o que a gente vê? Um completo uso, né? Uma completa ocupação de todos os estágios da floresta, né? Você vê que todos os andares estão muito bem preenchidos, e existe uma riqueza, uma diversidade tremenda, né? Ao ponto de ter espécies endêmicas que só acontecem em determinado local porque tem as condições adequadas, as relações adequadas daquele lugar, né? Isso, o que se pareceria aí com um sistema de abundância aqui no Cerrado, em uma mata de galeria, né? Uma mata próxima a um curso d'água. Então, aqui em um gráfico do Ernest, né, ele traz, então, né, igual a gente disse, dos sistemas de colonização aos sistemas de abundância. Em sistemas de colonização não há presença de animais, a gente vai ver mais micro-organismos. Em sistemas de acumulação começa a aparecer esses pequenos animais até chegar em um sistema de abundância, aí avançando nesse processo de acumulação de energia. Então, para que isso possa acontecer, para que essa sucessão avance, né, a gente precisa garantir esse acúmulo, né, de energia, essa complexificação da matéria e da organização da vida, né, e isso acontece em altos e baixos. Então, também é um processo cíclico, né, mas, enfim, em condições ideais, é um processo que, entre altos e baixos, ele caminha para um processo de complexificação. E aí o fogo é o nosso principal inimigo em muitas áreas assim do Brasil, porque ele tem um efeito de retroceder,
na sucessão natural, né? É um processo que pega toda essa energia que foi acumulada no solo e em um dia dissipa tudo em um processo entrópico, e a gente sabe que um processo de dissipação como o fogo ele é centenas de vezes mais rápido e instantâneo, né, enquanto um processo sintrópico de acumulação de energia demora décadas para acontecer. Por isso que, enfim, é um prejuízo muito grande. E aqui, juntando tudo isso que a gente falou, né, então a gente tem os estratos aqui acontecendo, então cada espécie ocupando um lugar, uma posição na floresta, e aqui nessa página, né, é o sistema, representado o sistema de acumulação, e nós temos uma sequência de pioneiras, secundárias, clímax, e continua pioneira e secundário, clímax, não é uma vez a pioneira, uma vez, não, são várias vezes isso acontecendo de forma simbiótica, né? Cada grupo sucessional dominando mais um determinado momento, mas coexistindo aí junto com essas outras espécies e avançando rumo a sistemas de abundância. Então, para finalizar aqui a minha fala, eu quero trazer essa citação do Capra, que vai, enfim, que acho que ela é uma boa introdução assim, para essa próxima etapa, né? Tanto de hoje ainda, quanto de amanhã. E o Capra diz, né? A nossa extensão da visão sistêmica da vida para a realidade social é baseada na premissa de que existe uma unidade fundamental da vida, que diferentes sistemas vivos exibem padrões similares de organização. Esta premissa é apoiada pela observação de que a evolução prosseguiu por bilhões de anos usando os mesmos padrões repetidamente. À medida que a vida evolui, esses padrões tendem a ficar mais elaborados, mas eles são sempre variações dos mesmos temas básicos, né? Então, apesar de quando a gente vai fazer essa transposição para a realidade social, né, para os projetos, para pensar até mesmo a nossa vida, são padrões diferentes, né? Um projeto tem um comportamento diferente de uma floresta. Mas os padrões de organização da vida, eles são os mesmos, né? Como o Capra diz aqui, são sempre variações dos mesmos temas básicos. Então, nós estamos interessados aqui em investigar e descobrir quais que são esses temas básicos, né, que orientam a vida no cosmos desde do início do processo de formação do cosmos até os dias de hoje, né? Amanhã a gente vai até ver um pouquinho disso em relação ao cosmos mesmo, e observando esses temas básicos, esses padrões, a gente consegue ter bons insights, ter uma boa orientação, né? A partir de princípios aí gerais da vida, aplicados enfim, aos nossos projetos e a todo o contexto que a gente, enfim, desejar. Então, ontem, né, a gente trabalhou a ideia da sucessão natural aqui, a partir dessa imagem da ecologia, né, trabalhando com pioneiras, estágios intermediários, estágios clímax, temos esse paralelo com a própria agrofloresta, né, ou seja, é possível captar esses princípios e aplicar em uma atividade cultural, que é a agrofloresta, e aí deixa esses princípios muito evidentes, porque apesar de ser uma agrofloresta, é uma floresta também, né? Quando a gente já vai para o universo dos projetos e das relações humanas, as pessoas não são árvores, né? Não são plantas, mas elas são, enfim, pessoas e que configuram de alguma forma também um consórcio, um grupo aí em coevolução, um sistema em coevolução. Então é possível fazer esses paralelos, claro que tomando cuidado e atenção devida para entender que são coisas diferentes, mas que compartilham de alguns princípios comuns que diz respeito à evolução, né, e à sintropia. E não só, né, e esses princípios não só estão presentes, né, nessa escala ecossistêmica, como também estão presentes na escala da própria evolução da vida, né, como um todo, desde a origem da vida. E podemos ampliar mais ainda e trazer colocar, né, refletir sobre esses princípios até mesmo em uma escala cósmica, né, como desde o Big Bang até o surgimento da vida hoje, como que
esses princípios também estão presentes por aí. E é isso que eu quero fazer agora com uma leitura de uma passagem desse livro aqui, do Peter Russell, O Despertar da Terra, Cérebro Global. Não sei se dá para ver aí, mas, enfim, eu já trouxe algumas citações deles, né? E eu quero ler essa passagem que eu acho que vai trazer mais uma camada interessante para a nossa reflexão aqui. Então, a ideia aqui, né, nessa parte, o Peter Russell traz os 15 bilhões de anos de evolução, né, desde do Big Bang até os dias de hoje, como se fosse um filme de 365 dias. Então, isso vai ajudar a gente um pouco a entender essa dinâmica de sucessão e também a dinâmica temporal de como que se dá essa evolução. Então, vamos lá. A fim de obtermos uma imagem mais tangível, podemos comprimir esses 15 bilhões de anos de evolução num filme com 1 ano de duração. E para compreendermos melhor as escalas de tempo envolvidas, devemos imaginar vivamente como seria assistir a esse filme de 365 dias de duração. O Big Bang, com o qual o filme começa, encerra-se em 1/100º milionésimo de segundo. O universo resfria-se rapidamente e 25 minutos depois, os primeiros átomos estáveis já se formaram. Mas nada de muito significativo acontece no decorrer desse primeiro dia, nem durante todo o mês de janeiro. Tudo o que se vê na tela são nuvens de gás em expansão. Entre fevereiro e março, as nuvens de gás começam lentamente a se condensar, formando clusters de galáxias e estrelas. Nas semanas e meses seguintes, explodem periodicamente algumas estrelas, que se tornam, assim, supernovas, novas estrelas que se condensam dos resíduos das explosões. O nosso Sol e o nosso Sistema Solar, finalmente, são formados no início de setembro, após 8 meses de filme. Uma vez formada a Terra, as coisas começam a acontecer um pouco mais depressa, à medida que moléculas complexas vão se moldando. 2 semanas depois, no início de outubro, aparecem algumas algas e bactérias simples. Há então uma relativa calmaria, enquanto as bactérias vão evoluindo lentamente, desenvolvendo a fotossíntese 1 semana mais tarde. Isso resulta, 5 semanas mais tarde, no início de novembro, em uma atmosfera de oxigênio. Passa-se mais uma semana. E células complexas, com núcleos bem definidos, começam a surgir, tornando possível a reprodução sexuada. Uma vez atingido esse estágio, o ritmo da evolução volta a aumentar. Estamos agora no final de novembro e já assistimos a maior parte do filme. A evolução da vida, no entanto, apenas começou. Os primeiros organismos multicelulares simples surgem no começo de dezembro, e os primeiros vertebrados esgueiram-se no mar para solo firme cerca de 1 semana depois. Os dinossauros dominam a Terra durante quase toda a última semana do filme, no Natal até o meio-dia de 30 de dezembro, um longo e nobre reinado. Nossos ancestrais semiescos despontam por volta da metade do último dia, mas somente às 23 horas é que passam a andar eretos. Agora, passados 365 dias e noites de filme, chegamos às cenas mais emocionantes. A linguagem começa a desenvolver-se 1 minuto e meio antes da meia-noite. No último meio minuto surge a agricultura. Buda alcança a iluminação sob a árvore Bodhi 5 segundos e meio antes do final, e Cristo aparece 1 segundo depois. A Revolução Industrial ocorre no último meio segundo, e a Segunda Guerra eclode menos de 1/10 de segundo antes da meia-noite. Estamos agora no último fotograma do filme. Nos últimos 2 centímetros,
de mais de 150 mil quilômetros de película. Todo o resto da história moderna é apenas um clarão, pouco mais longo do que o clarão inicial do filme. E a evolução continua se acelerando, não havendo nenhum sinal de que venha a arrefecer. Então, né, acho que quis trazer essa passagem, porque a gente estava falando aqui na escala de ecossistemas, né, na escala de plantas, e aqui traz essa escala cósmica e também traz uma ideia muito importante para a gente, né, e essa ideia é que faz, né, gera um paralelo bem direto aí na forma que a gente trabalha, né, com desenvolvimento regenerativo, né? Esse filme, né, que eu li aqui, que eu narrei aqui a partir das palavras do Peter Russo, ele está sintetizado nessa figura que é desse mesmo livro, né? A evolução se dá de forma lenta e gradual até que ocorre uma transição abrupta, né? Então essa ideia da evolução, desses ciclos sucessionais, desses avanços, né? dessas plataformas de evolução, como sendo essa sucessão, né? Se dando dessa forma lenta e gradual até que uma grande transformação, uma grande transição ocorre, né? Então essa ideia aqui é uma que vai nos ajudar. Uma outra citação aqui, já, né, próximo dessa parte que eu li, traz essa ideia de plataforma para evolução e ela é essencial para a gente. Então, cada nova etapa da evolução faz uso de tudo que já aconteceu anteriormente. A evolução das macromoléculas complexas, por exemplo, aproveitou as propriedades e características de moléculas menos complexas, como os aminoácidos, os aldeídos e a água. Cada novo fenômeno torna-se uma plataforma a partir da qual a evolução poderá progredir em seu movimento incessante rumo a uma crescente complexidade. Quanto mais coisas já houverem acontecido, mais ampla será a nova plataforma para a evolução prosseguir e maior será a velocidade do que vier a acontecer. Né? Então, essa ideia de plataforma para a evolução é algo essencial para a gente, né? Assim, que orienta o nosso pensamento, orienta a nossa própria forma de pensar os objetivos, né? Assim, a gente pode refletir e entender quais que são, qual que é a estrutura, né? qual que é a base, qual que é a plataforma que precisa ser construída para que a gente possa seguir avançando, né? A gente pode visualizar essa evolução do nosso projeto, dessa nossa rede de coevolução ao longo do tempo, né? Visualizar essa perspectiva mais ampla e depois a gente pode voltar e investigar, né, quais que são esses pequenos ou grandes saltos evolucionários, né, essas plataformas de evolução que a gente pode trabalhar em direção a ela. Então, isso faz com que a gente consiga pegar esse pensamento que é muito amplo, que é muito um horizonte de tempo bem mais ampliado e trazer para pequenos passos, né? Apesar, se a gente simplificar demais essa ideia, parecer que é uma escadinha, né? Essa sequência comum de objetivos, é algo dessa forma, mas a gente faz isso com esse pensamento evolucionário e de sucessão em mente, né? Então, não é só uma lista de objetivos para se alcançar, mas é uma lista de capacidades a se desenvolver, né? Enfim, uma série, uma sequência de estágios evolucionários mesmo. E aí a gente leva em consideração essa dinâmica de evolução para pensar esses próprios estágios evolucionários. E uma coisa que eu acho interessante desse pensamento é que ele informa, né, deixa evidente o quanto que a gente precisa consolidar algumas coisas antes de avançar, né? Então, quando a gente constituiu algo, né, talvez aí, enfim, essas moléculas menos complexas, enfim, aminoácidos, aldeídos, etc., até que a macromolécula aqui, uma macromolécula mais complexa possa existir, esse estágio mais simples, ele precisa ter a resiliência suficiente
para atravessar o tempo necessário para essa evolução acontecer. Então, é um pensamento que pensa em evolução, mas deixa muito evidente a necessidade de consolidar essa vida, né? De consolidar essas estruturas aí que vão servir de plataforma para a evolução, que vão servir de apoio, né, de base para a gente seguir buscando esse próximo estágio, né? Então, essa é a técnica de mistura, né, da técnica de genérica com a técnica de específica aqui. Eu não vou entrar assim, muito em detalhes dela, mas só para deixar evidente que quando a gente pensa nos objetivos, né, a partir do desenvolvimento e design regenerativo, a gente pensa a partir desse nome, né? Assim, na verdade, para o desenvolvimento regenerativo, os objetivos têm a ver com as capacidades regenerativas, né? Com desenvolver capacidades regenerativas no sistema. Então, nas palavras aqui do próprio Regênesis, um projeto regenerativo cria a capacidade de regeneração nos sistemas em que trabalha, né? E a forma de criar essa capacidade de regeneração, ou seja, essa capacidade de renovação do próprio sistema, né? Essa capacidade de alcançar maiores potenciais, maiores níveis de organização, etc., a gente faz dentro do vocabulário já do desenvolvimento regenerativo a partir do pensamento de estado final, né? Então, o Regênesis, ele trabalha, ele descreve esse jeito, né, que eles chamaram de pensamento de estado final, que tem tudo a ver com as plataformas de evolução e com os estágios sucessionais, né? Então, o pensamento de estado final é sobre realizar potencial ao criar as condições para o aprimoramento contínuo. Ele trabalha no estado que o sistema precisa evoluir para que ele possa seguir fins mais significativos. Tal estado proporciona uma nova plataforma a partir da qual o sistema opera. Eleva o jogo e a inteligência ou capacidade do mesmo, né? Então, o pensamento de estado final é entender isso, né? Que o estado final que a gente almeja, né? O estado do sistema que a gente almeja agora, é um estado que vai servir de plataforma para a evolução, né? Para os outros estágios, né? Enfim, com isso a gente consegue fazer um processo, né, de construção que se assemelhe um pouco mais ali com essa própria ideia de sucessão. E isso vai nos ajudar a traçar objetivos que são evolucionários e que são dinâmicos. Acho assim, um grande papel também, um grande mérito do pensamento de estado final nos distanciar dos objetivos como uma lista funcional, né? Assim, dos objetivos a serem alcançados como algo mais estático e mais funcional, e coloca a gente muito mais nesse processo de desdobramento, né? Os objetivos vão ser aqueles objetivos que vão desenvolver as capacidades necessárias para que a gente possa dar esse próximo salto, né? Para que a gente possa consolidar um conjunto de capacidades que não existia antes e que essas capacidades desenvolvidas vão ser essenciais para então alcançar o próximo estágio evolucionário, né? Então, a gente pode pensar em ciclos mais curtos, em ciclos mais longos, mas ter isso em mente. Esse aqui é um antídoto, né, ao pensamento reducionista, né? Ele coloca os nossos objetivos em uma perspectiva mais ampla e dinâmica, porque à medida que a gente começa a caminhar, né, a gente traça objetivos, etc., mas na hora que a gente começa a caminhar, as condições mudam. E se os nossos objetivos eles são fixos, têm esse jeito um pouco mais fixo, eles podem deixar de fazer sentido rapidamente e a gente continuar apegado a eles. Dessa forma, quando a gente pensa na intenção sendo, né, a cultivar as capacidades para dar esse salto evolucionário, os objetivos eles vão mudando e atendendo enfim, de uma forma mais dinâmica aquilo que acontece no momento, né? E no ponto de instrumento também tem outras pontes, né? Outras correlações assim bem diretas sobre o jeito que a gente trabalha e tudo que a gente viu
aqui mais ligado à agrofloresta e sucessão ecológica, né? E o instrumento para o desenvolvimento e design regenerativo, ele se chama coevolução mutualística, né? Esse é o nosso instrumento de evolução. É reconhecer a interdependência e a nutrição recíproca que há entre nós, entre os nossos projetos e o lugar que nós ocupamos, né? Existe um desafio grande aqui de pensar nessa forma, porque, enfim, extrapola isso de nós mesmos, né? E nós estamos muito acostumados a trabalhar de uma forma mais autocentrada. Então, mas aqui, quando a gente entende e coloca isso como uma diretriz inicial, que o instrumento de evolução, o instrumento de trabalho é a construção dessa rede de coevolução mutualística, né? A gente entende essa importância e consegue trabalhar na própria escala territorial, né? Consegue ter isso em mente sempre, né? E no ponto de instrumento aqui, né, ler aqui um pouco dessa definição do Regênesis, no ponto de instrumento da tétrade, estamos trabalhando para selecionar e reunir as coisas certas, na relação certa e na sequência certa, fornecendo o que é necessário para fazer as transformações que nos levarão do fundamento ao objetivo, né? Então, essa parte aqui, selecionar e reunir as coisas certas, na relação certa e na sequência certa, né, tem todo esse jeito, toda essa cara da agrofloresta sucessional. Então, insights sobre quais que são esses elementos que a gente precisa reunir nesse momento, né? Quais que são essas coisas certas, quais que são as relações necessárias entre ele e qual sequência que isso deve se dar, né? Eu acho que essa discussão, essa investigação, ela pode ser muito bem informada pelos princípios da agrofloresta, né? Porque deixa mais evidente para a gente como que essa sucessão acontece ao longo do tempo, né? E é exatamente esse o nosso objetivo aqui, quando a gente fala de coevolução mutualística, né? Conseguir dar os primeiros passos dessa rede, né? Dessa rede territorial, e aos poucos reunir esses elementos enfim, em uma sucessão que faz sentido. Então, coevolução mutualística tem a ver, né, também com entender o território como um sistema em coevolução, né? Perceber, conseguir identificar esse sistema vivo, né? E entender que nesse sistema que a gente habita, existem os nichos a serem ocupados. E que, idealmente, na floresta, a gente, para um maior aproveitamento, né, desse potencial inerente, a gente precisa ocupar todos esses estratos florestais, né? Todos os espaços, eles precisam estar bem representados ali, né? Então, é necessário uma diversidade interessante, esse é um olhar que a gente pode trazer. Será que nesse nosso projeto a gente tem todos os estratos aqui, nós estamos ocupando todos os espaços disponíveis, né? Também trazer essa reflexão para o tempo. Nem todos os elementos vão estar preparados ou são adequados, né, a prosperar num mesmo momento. Então, no estágio inicial da sucessão, existe uma condição particular. Então, existem espécies, né, pessoas mesmo que têm característica de ser pioneira, né, pessoas que, a partir da sua essência, a partir da sua constituição pessoal, elas estão muito mais preparadas para desbravar lugares com pouquíssimos recursos, com pouca garantia, né? Pessoas visionárias que acreditam ali naquele momento, ou então que têm a resiliência necessária para poder sustentar a motivação dentro de um lugar com baixíssima fertilidade, vamos dizer assim. Outras pessoas, talvez elas já precisam de um ambiente mais próspero, mais abundante, né? De uma segurança. Para que algumas pessoas cheguem, talvez já precise de uma plataforma de evolução constituída, né? Não só pessoas, como iniciativas também, né? Quando a gente está falando de rede, existem diversas iniciativas. Talvez, nesse momento inicial de construção de rede,
nem todas as iniciativas vão se conectar, porque no início é uma visão ainda em construção, ainda existe uma insegurança grande, ainda existe uma barreira grande, mas existem as pioneiras que vão estar lá para dar esse pulso inicial e para cuidar das condições do lugar e assim atrair outras espécies mais exigentes, né? Então, a gente pode pensar esses ciclos aqui para o nosso projeto, a gente pode traçar uma linha dessa aqui, né, assim mais ou menos, e pensar o que significa para o nosso contexto esses estágios sucessionais, né? E a gente pode começar também entendendo que sistema que é esse, né? Onde a gente está começando a trabalhar é um sistema de colonização, árido, é um sistema de acumulação, né? Já existe algum recurso disponível, mas ainda escasso, ou é um sistema de abundância, né? Cada caso vai informar uma mentalidade, vai informar uma direção e a gente consegue, assim, se preparar um pouco mais, né? Aumentar a qualidade do pensamento em relação a esse projeto que a gente está fazendo. E colocar esse caminho, né, dentro das plataformas evolucionárias. Então, a gente pode traçar e nos engajar dessa forma, né? E aqui eu trago essa citação do Maturana, que eu acho muito interessante, porque sintetiza tudo isso, né? A vida é o processo de tornar-se, então esse constante desdobramento, então cuidado para garantir esse avanço da vida ao longo do tempo, enfim, a gente já discutiu isso em outros momentos, né? E um último paralelo, uma última reflexão aqui por hoje, né? Enfim, e trazendo um pouco essa ideia de que ninguém nasce sozinho, né? Então a gente precisa de condições favoráveis, né? De cuidadoras, de um berçário, ou na linguagem do Ernest, de uma placenta, né? Que seja capaz de nutrir esse projeto em um estado inicial. Então, a gente fez alguns paralelos, né, com essa ideia do pensamento de estado final, orientar o nosso pensamento para esses estágios sucessionais, né, plataformas evolucionárias, plataformas de evolução, é outra forma de entender isso também, né, entender a partir desses ciclos sucessionais, é tudo mais ou menos a mesma coisa, né? E o que eu quero trazer agora é a importância do trabalho das pioneiras, né? E eu acho interessante porque em 1984, e esse é um dos primeiros artigos publicados tratando de regeneração para um contexto social, né? Esse artigo ele fala de regeneração econômica, né? Então, aqui a gente está falando de regeneração dentro da ótica do desenvolvimento econômico local, de comunidades, e o Robert Rodelli, que é um pioneiro da agricultura orgânica nos Estados Unidos, né, desde essa época, ele traz essa reflexão da importância das espécies pioneiras em uma zona de regeneração. Enfim, o lugar que eles estão trabalhando, eles chamam de zona de regeneração, e ele traz essa discussão sobre a necessidade de atrair essas iniciativas que são pioneiras, que são capazes de dar esse pulso inicial. Então, que tipo de desenvolvimento econômico, que tipo de empreendimento, que tipo de pessoas que nós podemos convidar e apoiar para começar esse processo de ocupação, né, do território, de desenvolvimento do território. Então, como que a comunidade ou essa rede de coevolução pode apoiar o surgimento e a sustentação de pessoas, iniciativas pioneiras? Aí a diferença aqui, eu acho que algo interessante, é esse olhar sobre que tipo de iniciativa é essa, né? Que são as iniciativas pioneiras, que qualidade de transformação ali que a gente precisa ter para poder garantir, né, assim, condições para as outras pessoas. O que é ser pioneiro ali, ou o que são essas condições iniciais que só iniciativas mais rústicas ou mais bem preparadas ou mais resilientes possam, né, dar esse pulso inicial de evolução. Então, enfim, acho que é um pensamento interessante que ajuda muito aí no início dos projetos, que a gente sabe que é uma fase crucial, né?